Mas vamos lá. Você falou que você é de São Paulo, Esté, então nessa nossa turma de agosto, né? Se eu não me engano. Foi na turma de agosto. Sim, essa última turma, isso. Show. Tu já terminou a formação? Já estudou a formação? Não estudou? Como é que tá? Eu já terminei a formação. Estou ainda estudando porque o comportamento humano, o estudo dele, ele é quase que infinito, né? Cada vez mais você observa mais detalhes. E entender esse comportamento, entender como é que ele funciona, cada vez mais me dá subsídio para dar um resultado melhor para quem está fazendo. Porque quando você se entende, você se conhece, você melhora o seu relacionamento. Você concorda comigo, Luiz, que comportamento é uma forma de comunicação? Você está se comunicando com o mundo? Sim. A gente Então, fala que 80%, eu acho que mais de 80% da nossa comunicação está através dos nossos comportamentos, né? exatamente. E olha só, olha que coisa. 80% ainda está no inconsciente, hein? Está no piloto automático. Aí já Perfeito. pensou que ferramenta poderosa nós temos na mão para poder ajudar o nosso cliente, o nosso amigo, a nossa família, quem nos procura, de dar subsídios, dar referências, dar elementos para que ele tenha certeza ou quase certeza de como ele funciona e ainda vai dar pistas de como o outro ao seu redor funciona. Isso é um mapa da mina. O que você acha? Perfeito, É quase perfeito. uma bolinha de cristal. Eu digo assim, né? Todos nós precisamos nos conhecer para poder nos desenvolver. Se a gente tenta se desenvolver sem nos conhecer primeiro, a gente pode acertar, mas tendenciosamente é mais provável que a gente erre, né? Sim. Por conta que a gente termina, às vezes, fazendo as coisas meio sem ter uma base por trás, sem ter um sentido por trás, né? Então aí é Não, onde mora o perigo. e exatamente ainda tem um detalhe. Quando você não se comunica, né? Quando a comunicação ela não acontece, aliás, a comunicação acontece, mas ela falha. Não é que a comunicação falta, ela acontece, mas ela falha. E aí, quando você falha nessa comunicação, os conflitos acontecem, porque as pessoas acabam levando para o lado pessoal. Olha só, o comportamento é o quem é mais conformidade. Ela é uma pessoa que tem mais a tendência de se retrair, de ficar lá no cantinho dela, mais observando. Ela não é muito, ela não é impulsiva, ela não gosta de desafios. E se a pessoa de conformidade, ela não tiver consciência de que aquilo faz parte do comportamento dela, e eu estou falando isso porque eu tive uma análise de uma pessoa, aliás, de duas que eu fiz que eram conformidade, e elas disseram assim para mim: Nossa, Esther, eu achei que o problema era eu, entendeu? Então, assim, é você mostrar para a pessoa que não tem problema nenhum. Olha que luz você dá na vida dessa pessoa. Ela não tem problema, tá tudo certo com ela. Ela só precisa entender e entender também o outro, que o outro funciona diferente. E nos relacionamentos de trabalho ainda são mais gritantes ainda, porque as pessoas levam para o pessoal. Quando você não entende o que o outro está se. Quando você não entende a comunicação do outro, você leva para o pessoal. E aí começa, no ambiente de trabalho, isso fica muito pesado, sabe? Fica muito pesado porque fica aquele diz que me diz, que ela não gosta de mim, ela tá fazendo para me pirraçar, ela tá fazendo. Não, ela não tá fazendo para te pirraçar. É simplesmente o modo operante dela, é a forma que ela funciona. É por isso que Concorda existem comigo, muitos Luiz? conflitos. É por isso que existem muitos conflitos no mundo organizacional entre colaboradores, né? Por não se conhecerem, Sim, não entender o perfil comportamental do outro, né? E aí gera atritos, gera conflitos. E às vezes eu nem sei porque o colega do meu lado, ele mal me dá um bom dia. Ou ele simplesmente fala comigo porque precisa falar comigo. Mas no dia a dia, a gente não tem nenhum relacionamento, não tem nenhuma amizade, não tem nenhum aproximação, vamos dizer assim, né? Às vezes por pequenos comportamentos no seu dia a dia que é inconsciente, né? Nesse sentido. exatamente. Imagina você, a quem é influência, quem é dominância, ele já fala mais, ele é mais atirado, ele tem mais iniciativa e tal. Então, para ele,
algumas situações no ambiente de trabalho ou na vida pessoal, ele meio que contorna, não que ele resolve. Mas o conformidade e o estabilidade, que são mais retraídos, a tendência de piorar a situação dele no ambiente de trabalho é muito grande, porque ele vai achar que tudo, ai, é tudo comigo. Ai, é só comigo. Por que só comigo acontecem essas coisas? Não é assim? Você que está mais Perfeito. acostumado a fazer essa análise, esses dois perfis, se eles não se entenderem, aliás, todos os perfis, se não se entenderem, conflitos terão. Mas o conformidade, eu acho que ele leva mais para o pessoal, se ele não se conhece. É porque cada um tem uma forma de enxergar, né? Cada comportamento ele tem Uhum. uma forma de lidar com seus medos, com seus estresses, com as suas angústias, com as suas motivações. Cada um ele tem as suas similaridades também com outro perfil, mas cada um enxerga de um jeito diferente. Por isso que é importante, né, a gente respeitar o outro do jeito que ele é e não querer que o outro seja do jeito que a gente é nesse sentido. Mas hoje, nessa nossa conversa aqui hoje, qual a tua principal dúvida? O que é que eu posso te ajudar hoje? O que é que eu posso te auxiliar nesse sentido aí, ou sobre isso que a gente está falando? Qual é a tua dúvida hoje? Eu acho que dúvida em si é mais uma reflexão de como, desse bate-papo, de como a gente precisa entender. Entender não quer dizer concordar, mas quando eu entendo, eu mudo a forma como eu me comporto. E cada vez mais eu vejo, e quem está na nossa live hoje, diz pra gente, como é que você se vê? Como é que entender você, ser um pesquisador de você mesmo? É importante saber sobre você? Eu acho que todos nós temos essa necessidade de nos entender. E o mapeamento comportamental, ele vai te oferecer essas ferramentas. Então, hoje a gente está mais aqui fazendo esse bate-papo de mostrar para as pessoas dessa importância de se conhecer. E pergunta aí na live, Luiz, quem é que gosta de ser pesquisador de si mesmo? Ou se é difícil? Ó, a gente muitas vezes, pelo que eu entendi você falando, a gente muitas vezes estuda muito os outros, pesquisa muito outras coisas, mas a gente às vezes esquece de pesquisar sobre a gente mesmo, estudar sobre o nosso eu, Exatamente. né? Uma coisa que eu falo para os nossos analistas dentro da formação, eu não falo isso na formação gratuita, porque pode parecer chover no molhado, mas eu digo para os nossos alunos, quando eles começam a estudar a nossa formação, começam a estudar do módulo 0 até lá o módulo 8, eles percebem que a metodologia ela é muito mais para si, para ele se auto se conhecer, para que ele possa se desenvolver. Lógico, todo analista que entra lá na formação, ele quer faturar mais de R$ 5.000 por mês. Ele entra com essa ideia, olha, Luiz, você falou para mim que você vai me ajudar a faturar mais de R$ 5.000 por mês com analista comportamental. Mas o que ele não sabe é que para ele chegar até faturar R$ 5.000, existe todo um processo de autoconhecimento, de autodesenvolvimento. Porque, exemplo, se ele hoje, com a mentalidade que ele tem, com a forma que ele pensa, ele não consegue fazer mais do que R$ 5.000 por mês, se ele simplesmente, com a mente que ele tem, ele faturar mais de R$ 5.000 hoje, isso não vai ser sustentável. Porque a nossa mente, ela é condicionada a gente aprender aquilo que está ao seu redor. Mas ela, se você não trabalhar ela, se você não der ela subsídio para ela poder aprender mais, ela começa a dizer assim, peraí, 5.000 para mim pode ser muito distante. Como assim eu vou ganhar 5.000? Ela começa a botar bloqueios, porque ela não está habituada a acontecer isso. É igual dizer o seguinte, olha, tu acha que é possível tu conseguir, sei lá, R$ 100.000 em 7 dias? O cara vai dizer, como assim? Sei lá, tu acha que é possível tu em uma semana conseguir o salário de um ano todo? Em uma semana? Seria massa? Seria, poxa, top. Mas será que tu quer pagar o preço para isso? Será que tu quer pagar o Uhum. preço de fazer isso? Nem todo mundo quer pagar o preço. Então, por que muitas vezes tu diz assim, olha, mas eu ganho X e agora eu estou ganhando a metade do que eu já ganho a mais. Só que as contas não fecham, eu continuo devendo. Eu continuo empatando no mínimo. Por quê? Porque a gente não tem a mentalidade, muitas vezes, de trabalhar isso. Então, dentro da formação, eu mostro, principalmente nas mentorias ao vivo, que existe todo um passo a passo, um método, para que você possa ter resultados. Se você simplesmente fosse atropelar
Ah, porque agora sou analista e tomo divulgar, você vai ser mais um no meio da multidão. E a forma que eu ensino é justamente de um jeito diferente. Porque quando os resultados começam a acontecer, houve um método por trás. E é um método que você sabe que a sua concorrente ao seu redor não faz isso. Então eu digo assim, olha, tu tá no mar azul, tá só você ali, não tem outras pessoas ali para concorrer com você. E as pessoas que estão na formação estão ali para te ajudar. Assim como eles também estão sendo ajudados Exatamente. também. Não existe a E concorrência. O um mercado é tão detalhe, grande, é tão gigante o mercado. é, o- não. Aliás, eu acho que é esse campo. Porque antes essa tecnologia, essa ferramenta era utilizada muito no mundo corporativo. Hoje você pode Sim, utilizar, ela tá se ampliando para o mundo do desenvolvimento pessoal. Então você tem muito mais área para trabalhar do que ir só para a empresa, que é um nicho muito grande, que já é um campo muito grande. Agora, se você pega essa ferramenta e se especializa nos comportamentos, na área mais individual, mais pessoal do desenvolvimento, nossa, você tem um campo aí, porque é aquela coisa que você falou. Ninguém quer fazer análise comportamental, concorda? Mas todo mundo quer o o resultado. resultado, todo mundo quer se conhecer, quer A ser transformação. feliz. Exatamente. E é isso que você consegue, em alguns momentos, no pessoal, no grupo, no pessoal, trabalhando com quem trabalha com desenvolvimento pessoal aí, consegue direcionar e ser mais assertivo no que você está oferecendo, não é? Perfeito, perfeito, perfeito. É isso mesmo. A gente fala sempre assim, olha, às vezes a gente olha a análise comportamental, às vezes não, eu digo assim, 99% das empresas no Brasil, no exterior, elas usam a análise DISC apenas para o lado corporativo. Como você falou, já é uma área assim, gigante. Uhum. Eu digo assim para os nossos alunos, olha, se você for trabalhar na área corporativa, não tenta pegar todas as áreas. Sei lá, você trabalha só com recrutamento e seleção? Ou você trabalha só com aumento de produtividade dos colaboradores, vendas, aplicando o DISC só para a área de produtividade? Eu lembro acho que é Vivian, lá do Rio de Janeiro, se eu não me engano, que eu lembro uma época que ela estava querendo trabalhar, ela trabalhava numa farmácia na área de vendas, e ela queria aplicar o DISC nessa área com vendas, que é muito bacana. Eu apliquei, inclusive, uma época em várias empresas, uma que eu lembro assim muito bem, foi uma concessionária de carros, onde eu ajudei o pessoal a melhorar as vendas através do entendimento do comportamento deles e o entendimento do comportamento dos clientes. Tem como você aplicar também dentro do mundo organizacional para diminuição de conflitos, para colocar a pessoa certa no lugar certo, diminuir turnover dentro da empresa, recolocação profissional, né, transição de carreira, orientação profissional para jovens. Ou seja, é uma área muito ampla, olhando mais para o lado corporativo. Vindo para o lado pessoal, aí é infinitas possibilidades que dá para trabalhar com isso. Né? Olha E como eu só, sempre falo, pode falar. uma pessoa que eu fiz análise dela, ela me falou assim: Nossa, Esther, agora eu entendo os conflitos que eu tenho com meu marido. Olha que ferramenta poderosa você tem aí para trabalhar relacionamentos de casais. Muito Porque poderosa. o teu comportamento, você está se comunicando. Se você comunica errado, com certeza o outro não vai entender e só vai dar BO, não é? Vai dar Oh, vários conflitos. eu tenho a Isabel Diniz, ela trabalha com mulheres para melhorar o seu relacionamento sexual com o seu esposo. E muitas vezes ela já fez atendimento com o casal, com os dois. Porque às vezes, o cara às vezes apronta o dia todo, não dá atenção nenhuma e de repente só quer chegar na hora da relação. Né? E muitas vezes também não existe um compartilhamento entre os dois. É um casal, mas às vezes parece que cada um vive seu mundo. Não existe compartilhamentos. E às vezes, dependendo do comportamento do homem, ele não é muito de chegar em casa e compartilhar o seu dia, ou as suas Uhum. dificuldades, os seus problemas. Já tem mulher que ela quer que ele compartilhe com ela. Então, por não ter essa comunicação assertiva, gera tendo conflitos. E isso gera, com Uhum. certeza, no relacionamento. Né? Então, eu digo assim, ó, quem dera todos os casais tivessem acesso cada um ao seu relatório, para poder se avaliar, né? Para poder se entender. E Seria exatamente show. assim, o diferente, eles se completam. Não é que é certo ou errado. Os diferentes se completam. Então, se você consegue entender, igual o dominância, ele quer resultados. O conformidade
ele é mais planejamento, ele é mais rotina. Então, se você vem para um dominante com alguma situação, você já sabe que você tem que mostrar resultado para ele. E não é difícil você, porque como nós temos os quatro fatores, não é difícil você se colocar em algumas situações do outro perfil. Porque você já sabe, você conhece, está dentro de você. Agora, se você não conhece, não sabe que existe, não sabe que é diferente, você fica na situação, na posição de, oh, coitado, pobre de mim, o outro não me entende, o outro está me prejudicando, Ó, ele quer me agredir, não é? eu É tive um muito. caso, ó, eu tive um caso de Pode. um colega me chamou para tomar um cafezinho comigo uma vez, e ele estava me relatando que ele estava muito desgostoso com a esposa. Fazia pouco tempo de casado, e ele falava assim, Luiz, eu faço tanta coisa por ela, eu demonstro tanto carinho, tanta atenção, falo que amo ela o tempo todo, e eu não me sinto correspondido à altura. E eu acho que ela não gosta de mim, não. Eu vou me separar dela, porque assim, não vou estar com uma pessoa que não gosta de mim. E eu fui conversar, eu fui, cara, o que é que, como assim? Como assim? Me explica melhor. E quando eu fui perceber, é porque ele tem uma estabilidade alta muito alta, vamos dizer assim. Ele tem estabilidade, sei lá, 80 e poucos por cento. E a outra pessoa tinha uma conformidade um pouco mais alta. Então, pessoa que tem uma conformidade alta, ela tem mais dificuldade de expressar seu sentimento. Não quer dizer que ela não ama ou ele não ama, mas ela tem Uhum. dificuldade de mostrar sentimento. Então, o outro, por ter estabilidade alta, ele é muito meloso, ele é muito pegajoso. E isso, às vezes, também irrita também a conformidade, ou até mesmo o dominante, que é muito pegajoso. Então, e eu digo a você, tempos depois se separaram. Mas o que eu quero dizer com isso? Às vezes, num relacionamento, quando a gente não se conhece, enquanto está naquele momento da paixão, o calor, a emoção, tá tudo às mil maravilhas, show. Mas depois que passa um tempo, tá em quatro paredes, se não houver uma comunicação assertiva, a tendência é aquele ali estar fadado ao fracasso. Não tem pra onde correr. Não tem pra onde correr. E olha só, o termo poliglota. Olha só, poliglota não é você conseguir se comunicar em vários idiomas. Hoje, eu pego essa palavra poliglota e trago para a área do desenvolvimento. Porque você ser poliglota nos comportamentos, quer dizer, você entender e se comunicar com os vários comportamentos de uma forma mais assertiva. Ou então ser poliglota, porque quando você entende, você se comunica. Sim, Então, a análise diz que esse mapeamento comportamental, ele te permite ser poliglota, digamos assim, na arte de reconhecer e se comunicar com diversos perfis diferentes do seu. Olha que interessante isso, ser perfeito, perfeito. É poliglota. isso mesmo. Eu nunca tinha olhado por esse lado, não. Faz sentido. Entender de vários perfis. Faz sentido. Eu digo assim, ó. Voltando aí para o mundo corporativo. O que mais acontece nas organizações são os gestores despreparados. Tá? Ele está mais pelo QI, né, de quem indica, do que realmente pelo comportamento adequado para aquela vaga. Eu tenho muitos analistas que usam aquela parte do relatório de liderança, líderes, né, da parte de liderança, para saber quem é aquela pessoa mais assertiva naquela função. Porque o líder não é aquele que manda, verdade seja dita. Ele já é um chefe, é diferente. Mas o líder é aquele que o seu grupo, os seus subordinados ali, seus liderados, eles não precisam estar ali sempre recebendo a orientação o tempo todo. Eles sabem o que tem que fazer e vai lá e faz. Não precisa o líder estar presente para que as coisas fluam. Porque se ele as coisas só fluem se ele estiver presente, ele não pode se virar. Ele não pode dar as costas. Porque o grupo não respeita. Então isso é uma Também. construção. Isso é uma construção. Tá? E olha Não tem só, como correr. você falou no mundo corporativo, onde as pessoas às vezes estão nas vagas não de acordo com aquilo que ela mais poderia oferecer. Agora você imagina, eu sou da educação, estou aposentada. Agora você imagina a pessoa que passa num concurso público, ela tem conhecimento, então ela passou, ela tem conhecimento técnico daquela profissão. Mas muitas vezes, se ela não conhece o perfil dela, ela não tem noção de como é o relacionamento,
Você não tem noção da quantidade de conflitos que acontece, principalmente mais voltado ao pessoal, porque o pessoal carrega para o pessoal. Então, eu acho assim, no mundo de quem é contratado, você ainda consegue, o gestor faz esse mapeamento, tem esse cuidado, oferece para os seus colaboradores, porque é uma diferença entre trabalhar para alguém e trabalhar com alguém. Faz muita diferença essa questão nas relações de trabalho. Agora, de quem é efetivo, Luiz, isso deveria ser quase que obrigatório entender o próprio perfil para desempenhar melhor a função ali e se relacionar melhor. Porque como tem gente infeliz, eu vejo na educação, né, que eu via na educação, gente infeliz na educação, porque era a única coisa que estava contratado, tem a questão da efetivo, tem a questão da estabilidade, eu não vou deixar isso, enfim. Mas não consegue, é infeliz. Já pensou trabalhar infeliz? 30, 40 anos? É cruel, hein? Tem a pesquisa do Sebrae que mostra que, em média, a cada 3 pessoas no mercado de trabalho, 2 estão insatisfeitas. Cada 3, 2. Tá? E o que é que acontece? Hoje já diz o seguinte, que a cada 10, 7 está insatisfeita. Hoje já tem esse estudo no mercado. Eu já vi até a Ana Maria Braga, no começo do ano passado, um consultor falando que a cada 10, 8. Mas vamos lá, 7. O que isso quer dizer? 70% das pessoas, elas estão lá no trabalho porque realmente precisam pagar a conta. Precisa pagar a conta no final do mês. Então elas aceitaram muitas vezes aquele trabalho, aceitam aquele trabalho, porque elas não enxergam nesse momento outra possibilidade de fazer aquilo que elas amam. Ou por elas não se conhecerem, ou por elas não terem a oportunidade de repente, pensar mais em si. Então ela termina só vivendo a vida dos outros. Tá? Uma coisa que a Edileuza falou aqui, ó, eu tinha uma mania de querer que as pessoas fossem iguais a mim, que resolvessem as coisas na mesma velocidade que eu. Com o tempo eu percebi que cada pessoa tem seu tempo para tudo. Eu que tinha que, acho que, esperar. Mas o que é que acontece aí? Só em ela falar essa frase, eu como analista comportamental, ela já me dá indícios que ela é uma pessoa dominante, pessoa rápida, pessoa direta, pessoa objetiva. E muitas vezes ela pode ser uma pessoa que trabalha lá de meu lado lá na empresa. Ou seja, é uma pessoa rápida, direta, objetiva. Se eu tenho um perfil mais estável ou mais conformista e eu percebo esse perfil dela, eu começo a me moldar dentro do meu trabalho para ser mais rápido, mais direto, mais objetivo. Automaticamente eu vou ter mais assertividade com ela. Isso de forma consciente. Mas o que é que acontece? Eu vou lá, vou ser quem eu sempre fui, do meu jeito. E às vezes ela vai olhar para mim e vai dizer: vixe, que cara tão chato, que cara tão sonso. Parece que, será que ele não tá vendo que isso aqui tá errado? Será que ele não vai demorar tanto assim para poder tomar essa atitude? Ou seja, ela vai me ver com um olhar de repúdio. Vai me olhar com um olhar de, sei lá, chateação. Porque os perfis, eles não são, né? Como a gente fala assim, ó, não são. Quando eles são diferentes, eles se completam. Mas eles se completam quando é consciente. Quando não é consciente. Exatamente, quando é consciente. Né? Quando é consciente. Se ele não for inconsciente, gera incompatibilidade, né? Porque eles são opostos. E aí, isso que a Edileuza falou faz total sentido. Nesse sentido aí, peraí. Se eu sou rápida, se eu sou direta, se eu sou objetiva, eu quero que as pessoas também sigam também essa mesma linha. Exemplo, entrou o William agora há pouco, a nossa aluna da turma aí de janeiro, lá de Indaiatuba, acho que é Indaiatuba, Bahia. E o William é um cara rápido, é um cara direto, ele pega as coisas no ar, objetivo. E eu lembro que a gente conversou logo no início, lá em mês de janeiro mesmo, e falou: Luiz, isso aqui tá me ajudando muito também no meu relacionamento com meus filhos, com a minha esposa, no meu dia a dia. Porque, às vezes, a gente, por ter como é que eu posso falar a palavra? Aguça de forma mais rápida as coisas, tem uma facilidade de pegar as coisas com muito mais rapidez, a gente acha que as pessoas vão pegar no mesmo nível. Ou a gente interpreta que as pessoas, de repente, tudo que a gente faz, elas estão entendendo. E nem sempre é assim. E aí começa a ter conflitos. Começa a ter problemas. Né? Ó, a Lê falou aqui, ó, depois de fazer minha análise comportamental, comecei a me apresentar melhor nas entrevistas. É exatamente isso, porque você começa a estar mais consciente. Você sabe mais o que você quer, o que você não quer, se tá bom, se não tá. Você começa a ter mais assertividade. Isso ajuda na sua vida pessoal, na sua vida profissional, ajuda você com seus familiares,
com seus filhos, com sua esposa, com seu esposo, com seus amigos. Isso tem um ganho gigante na sua vida, tá? Gigante. Eu digo que é como se você estivesse se lapidando. Cada vez que você vai estudando, tá colocando em prática, você vai se lapidando. Tem aluno que diz assim, Luiz, mas eu tenho medo de colocar em prática, eu tenho medo de errar, eu tenho medo de falhar. Tá com medo, vai com medo mesmo. É muito melhor tu ter medo e tu meter a cara e fazer na busca de acertar, do que tu ficar guardando esse teu medo e tu vai ver pessoas que muitas vezes sabem muito menos do que você, vai lá e faz e tem resultados. Até porque, então, às vezes o medo está só aqui, ó. Porque o método em si, ele é bem complexo, ele te dá um resultado muito preciso. Então, se você ainda está meio inseguro, o próprio método, ele te dá segurança para você dizer aquilo que você está lendo. Ele já diz o que é. Precisa, exatamente. Não precisa você ter essa insegurança toda. Com o tempo, você vai conseguindo fazer, vai começando a fazer conexões com a pessoa. Você vai conversando mais, vai interagindo. Mas no início, quando você não tem muita, pega o método DISC e vê, estuda ele. Ele é o suficiente para você dar uma devolutiva para quem tá te procurando. Então, não é. Então, o conselho que eu dou também é o mesmo. Tá com medo? Faz medo e segurança naquilo que você tá falando ali, sabe? Você só não pode errar na hora de você trocar informação de perfil. Isso não, mas isso é uma questão de estudo. Exato, né? Tudo. Ó, diga assim, todo estudo está na metodologia. A gente tem os módulos separados, tem a explicação de como dar. Só de dar uma devolutiva, eu tenho 4 aulas dentro dos 8 módulos, tem 4 aulas de como dar uma devolutiva. Eu tenho mentorias ao vivo ensinando como dar uma devolutiva. Eu tenho a mentoria ao vivo que aconteceu recentemente lá dentro do portal do aluno. Tem muitas aulas ensinando como dar, tem resumo de como dar uma devolutiva. Eu digo assim, o aluno tem a faca e o queijo na mão. Só falta ele fazer assim, ó, eu vou fazer. Né? Não tem como dar errado. Tem todo o passo a passo lá. E como você falou, o próprio sistema ele te dá a segurança que você precisa para que não tenha falhas. Ou seja, não tem como você falar algo se você leu certo. Não tem como você falar algo que não seja. Né? E eu digo mais, ó, e mesmo se você tem alguma dúvida, você tem o seu grupo do WhatsApp, você tem a comunidade dos alunos, você tem o suporte da gente. Ou seja, você tem tudo que você precisa para estar junto com você naquele momento para te ajudar. Né? E vai, exemplo, ontem não, mesmo. Eu digo mais. Teve algum... Geralmente, eu digo que assim, Pode falar. que a gente compra e a gente nunca mais vê de quem a gente comprou. Mas não, você é uma pessoa muito acessível. Você responde no grupo, você responde no pessoal, você responde. Sabe? Você está sempre acessível para tirar as dúvidas. E dia 28 agora, então, que é de amanhã 8. Isso é um diferencial muito grande. E de amanhã 8 a gente já vai ter mais uma aula, né? Que é a aula do mês de setembro, que a gente não teve no mês de setembro. A gente vai ter uma aula para os alunos dia 28, só para os alunos da formação avançada. Então vamos embora. Esther, tem ajuda em algo mais? Consegui aí te ajudar? Foi legal o bate-papo? Foi excelente. Eu só vou responder aqui. Ó, vamos responder para Eliégila. Pergunta: como fazer a abordagem certa aos parentes? Eu vou dar a minha opinião, que foi o que eu fiz. Né? Porque realmente fazer com parente ou oferecer algo para a família não é fácil. Porque há uma resistência muito grande. Não tem o ditado que santo de casa não faz milagres? Então, mas como é que eu consegui algumas pessoas da família? Contando história. Eu fiz isso. Olha como é importante saber como é que o outro funciona. Olha como é. E eu acho que é bem assim, de você contar resultados. Contar e ver o quanto funciona aquilo. Porque para mim deu certo, mas realmente é um nicho, digamos assim, da família. Você trabalhar não é fácil. O que você diz, Luiz? Como abordar? Olha só, eu vejo duas formas. Eu vejo 2 formas de abordar parentes. 2 formas. Primeira forma, com o seu exemplo. Quando você começa a fazer com outras pessoas, é natural as pessoas próximas de você, ela querer aprender também com você. Olha, como é isso aí? Faz comigo? É natural isso acontecer. Segunda forma é você aplicar aquela cartinha que eu ensinei na formação.
a cartinha é perfeita. Lembra que eu falei para fazer, olha, faça com o seu pai, sua mãe, seu irmão, seu sobrinho, seu primo, amigos próximos, colega de trabalho. Lembra? Pessoas próximas. Parentes inclui aí. Tá? E é diferente lá do coaching, é diferente do coaching. O coaching diz assim, olha, é igual psicólogo. Eu não posso fazer com uma pessoa muito próxima de mim. O disco não tem a ver com isso. Não, não Tá? O tem disco mesmo. não usa essa linha. É diferente. Tá? Então, ou seja, a cartinha é a melhor forma. E aí ele pode usar a própria linguagem que você usou. Este é exemplo. Olha, vamos dizer que vamos dizer que a Liesla, sei lá, é minha sobrinha. Oi, Liesla, tudo bem? Olha, Luiz, vê só, eu estou fazendo um curso, fiz um curso recentemente sobre análise de perfil comportamental, e lá tinha uma tarefa para me fazer com pessoas mais próximas. E eu queria saber se eu podia fazer contigo, que eu acho que de alguma forma tu pode me ajudar e eu posso te ajudar também, porque ele é um mapeamento de perfil Excelente. comportamental para entender melhor a nossa comunicação, o nosso dia a dia. Tu vai, inclusive, entender melhor o perfil do teu pai, da tua mãe, do meu tio, da minha avó. Isso pode nos ajudar a entender melhor sobre o nosso comportamento. Posso te mandar a cartinha? Posso te mandar a mensagem? Sei lá. Manda. E ela vai responder, Olha, chama para a devolutiva, tá lá. E olha, a gente pode Luiz, querer comprar o relatório. olha, e chamar assim, igual você falou, eu estou fazendo e você pode me ajudar. Isso você ainda aciona um outro mecanismo do cerebral que nós temos. Ah, eu quero ser importante, eu quero ajudar o outro, eu quero fazer pelo outro. E é uma abordagem bem legal, viu, Eliégila? Olha, você pode me ajudar aqui, eu estou precisando da sua ajuda. Pois Aciona é, a questão da importância. Eu sou importante, ela está precisando de mim. Bem legal isso, hein? Muito bom, perfeito. Luiz. Muito bom. E Esther, muito obrigado, tá, pela atenção. Obrigado de coração por estar aqui junto com a gente. Quero agradecer também as pessoas também que participaram aqui dessa nossa mentoria 959 de hoje. Lembrando, gente, essa mentoria sempre acontece de segunda a sexta-feira, tá? Amanhã, terça-feira, dia 21, a gente vai estar aqui novamente, 9h59 da manhã, tá? Só se acontecer alguma coisa eu não vou conseguir, mas provavelmente vou estar aqui com vocês aqui às 9h59 da manhã. Fica de olho também que geralmente uma vez durante o dia eu estou realizando agora perguntas e respostas. Eu estou abrindo meu Instagram do nada, em qualquer horário aí, aleatório, e eu estou respondendo uma pergunta que vocês fizeram lá atrás, quando vocês participaram da formação gratuita e vocês preencheram o nosso questionário para saber quem vocês eram. Eu perguntei lá, olha, se você tivesse a oportunidade de estar na minha frente, qual pergunta você me faria? E eu tive mais de 5.000 respostas. E eu estava com esse material guardado, e eu pensei, caramba, tem cada pergunta legal aqui, tá? Eu nem sei exatamente o que eu responderei para cada uma dessas perguntas. E como eu gosto de ser surpreendido, o que é que eu estou fazendo? Eu estou pegando uma pergunta aleatória, e aí durante o dia eu faço essa pergunta, eu abro a live, digo, olha, olá pessoal, a pergunta de hoje é tal, 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 tal. No meu ponto de vista, essa pergunta eu respondo dessa forma. E vou lá e respondo. Coisa rápida, de 2, 3, 4, 5 minutinhos no máximo. E está sendo bem bacana para mim também. E com certeza é algo novo que vocês ainda não viram ainda dos nossos materiais. Então fica de olho que vale muito a pena. Esther, E gratidão, tá? Obrigado de coração. eu também posso dizer que vocês podem me acompanhar no meu Instagram também, que é um Instagram que a gente está desenvolvendo exatamente para educação, que é educação.valores.emoção. Você também Educação.valores.emoção. exatamente está colocando conteúdos relevantes em relação ao comportamento e te ensinando a ser poliglota na arte de reconhecer e conhecer comportamentos, sentimentos, e a gente se Top. encontra por lá. Luiz, é um prazer sempre falar com você, a gente sempre está aprendendo mais, tá bom? Vamos Gente, um embora. abraço, Obrigado, agradeço. gratidão. Valeu, gente. Tchau, tchau.